Olá, tudo bem? Esse é o canal Edificando Vida. Meu nome é Juarez Cesário e o nosso objetivo é que as pessoas elas possam ser edificadas, que elas possam ser construídas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Por que eu devo perdoar? Por três motivos. O primeiro motivo é que é um mandamento de Deus, perdoar a quem nos ofende. O segundo motivo é que o perdão, a liberação do perdão, ela atrai para nós a manifestação do milagre. Né? O Senhor diz lá no livro de Marcos que se nós orarmos crendo que isso acontece, acontecerá. Ele diz, porém eu te pôr de pé para orar, perdoai se houver algum ressentimento ou se tiver alguma coisa contra alguém. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é porque o perdão, a liberação do perdão, ela nos livra dos laços dos inimigos. Então nós vamos poder refletir nisso aí. A falta de perdão, ela nos deixa preso a quem nos ofendeu. Ou seja, quantas das vezes as pessoas elas carregam por, eu digo, semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, a pessoa que o ofendeu. Carrega por quê? Porque lhe faltou ou lhe falta a liberação do perdão. E aí aquela pessoa que lhe ofendeu, ela fica presa em você. E você não consegue prosperar, você não consegue alcançar o favor de Deus ou a manifestação do poder de Deus na sua vida, porque você está carregando coisas ruins, sentimentos ruins no seu coração. O que faz a falta de perdão? A falta de perdão ele causa mágoa, vamos dizer assim, mágoa, mas águas, causa ressentimento, ou seja, você está sentindo a dor novamente, sentindo a situação novamente, e a falta de perdão nos faz ficar amargurado. Veja quais são esses sentimentos, né? Quais são essas coisas, o que essas coisas elas podem assim atrapalhar a nossa vida. Mais águas, mágoa, estou falando da mágoa, né? Porque quem não perdoa está magoado. E mais águas significa dizer que é águas impuras, águas que assim, ela não tem valor para, vamos dizer, nós ingerirmos. E uma, você pode imaginar um lugar ou um lugar onde tem assim muitas águas e essas águas elas não são boas. Essas águas elas são assim contaminadas. Essas águas, se você beber, certamente vai lhe prejudicar. Então, a pessoa que ela está magoada, sem perdoar, ela está atraindo para si ruína, né? Está atraindo para si coisas negativas. Uma pessoa dessa ela não pode avançar, ela não pode crescer, ela não pode se desenvolver, porque ela está adoentada, né? Ela está contaminada. Outra coisa que a falta de perdão faz, trazer ressentimento. O que é ressentimento? Você sente novamente as coisas ruins que te aconteceram. Ou seja, você foi ferido, no momento que você foi ferido, você sentiu a dor, e depois você fica repetindo, ressentindo, sentindo de novo aquela mesma situação. Isso atrapalha o seu desenvolvimento espiritual. E você se torna uma pessoa improdutiva, vamos dizer assim. São fardos que você vive carregando e que você pode se livrar dele. Mas uma outra coisa que a falta de perdão faz, lhe tornar uma pessoa amargurada. A Bíblia diz que o amargurado,
quando nós estamos amargurados, a gente contamina muita gente. Você já percebeu que uma pessoa amargurada, ela passa o seu amargor para quem está em sua volta e ela torna a vida das pessoas não muito boa porque ela está amargurada. E tudo isso acontece por quê? Pela falta de perdão. Mas vamos ao conselho de Cristo Jesus. Se você te colocar de pé para orar, preste atenção. Perdoa se houver alguma coisa contra alguém. A primeira coisa que você deve fazer, se estiver preso a alguém pela falta de perdão, é perdoar. Até porque se você se dirigir a Deus sem o perdão, Deus vai ouvir a sua oração, porque Deus ouve tudo, né? A Bíblia diz que até uma palavra que nos vem aos lábios, antes que a gente pronuncie, ele já sabe. Porém, você está impedido de sentir a manifestação da glória de Deus em sua vida. Até há um conselho do Senhor: se nós formos ofertar alguma coisa, se nós entrarmos, vamos dizer, num sacrifício para que Deus possa nos abençoar, responder a nossa pessoa e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, aí o Senhor diz: deixa lá a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Então nós não podemos estar aborrecendo o nosso semelhante. Né? Aborrecer é procurar se vingar, fazer o mal, se revoltar contra a pessoa. Então, para o nosso bem, nós devemos perdoar. Mas eu quero aqui te passar um método, um meio em que nós podemos fazer para que a gente possa liberar o perdão. Perdoar não é fácil. Quando a gente é ferido, é difícil a gente liberar o perdão. Porque o sentimento que vem no ser humano que é ferido é de vingança, é de dar o troco, como dizem no popular, né? Mas, assim, há como nós exercitarmos o perdão. Como? Na minha caminhada, no início da minha fé, eu tinha pessoas a qual eu não falava, que eu era intrigado, que eu desejava mal. E um certo dia eu vi um pregador falando sobre o perdão. E quem perdoa não está no reino dos céus, ou não entra no reino dos céus. Quem não perdoa não entra no reino dos céus. E eu me lembrei naquele momento que eu tinha pessoas que eu não perdoava por ter ouvido palavras que me feriram. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu não consigo perdoar, o que é que eu faço? Aí me vem o coração: ora, né? E aí eu digo: mas como? Se a gente, se quem não perdoa, o desejo é vingança, o desejo é que o mal aconteça com a pessoa, que a pessoa não se dê bem. Aí me veio assim: quando você orar, as palavras negativas que vierem à sua mente, você converte. Você, vamos dizer, inverte as coisas. Você está pensando em pronunciar o mal e você pronuncia o bem em favor da pessoa. E aí eu perguntei: e será que isso tem valor diante de Deus? Aí me veio o coração: vale porque você está contrariando a sua vontade para fazer bem ao seu próximo. E eu coloquei essa prática durante um período de tempo, e aí o meu coração foi abrandando, e com o tempo eu consegui liberar o perdão, mas liberei porque Deus concedeu a graça pelo exercício da oração pela pessoa. Então você faça isso se estiver assim, ferido com alguém, faça esse exercício, mesmo você não sentindo o bem, você pronuncie o bem, ore pelo bem dessa pessoa. Com o tempo você vai perceber que aquilo passou e que você já não deseja mais o mal à pessoa, que você deseja o bem, que você quer o bem da pessoa, e aí você vai sentir um alívio no seu coração, você vai permitir que Deus opere através da sua vida, porque o perdão foi liberado. Quando nós não perdoamos, o inimigo nos coloca laços para impedir o nosso avanço, tanto espiritual como o nosso avanço no mundo secular. Então, para o seu bem, né, perdoe a quem te ofendeu. Até o próximo vídeo e um bom dia.